Salve, salve rapaziada, agora é o momento da verdade aqui na TV Alviverde. Há 2 dias atrás eu lancei o vídeo A TV Alviverde quer ouvir você, participe, onde eu fiz 3 perguntas importantíssimas sobre o planejamento de 2020 do Palmeiras. As perguntas eram as seguintes: se você que está assistindo esse vídeo tivesse poder de decisão, você manteria Alexandre Matos? Você manteria Mano Menezes? Você faria uma reformulação completa no elenco? Ou você faria trocas pontuais? Eu li todos os comentários, agradeço a todo mundo que comentou. Separei aqui as 3 perguntas e anotei quem era a favor das permanências, quem era a favor das demissões. E aí teve gente que acabou não comentando sobre nenhuma das perguntas, comentou sobre outros assuntos, teve gente que respondeu apenas uma das perguntas. Eu fiz o seguinte, eu li todos os comentários e quando eu via uma resposta a favor ou contra algum profissional, eu anotava um pontinho. Então vamos lá, de 171 comentários, 64 pessoas pediram a cabeça do Alexandre Matos e 22 pediram a sua permanência. 72 pediram a saída do Mano Menezes e 11 pediram a sua permanência. 45 pediram a reformulação completa do elenco e 16 pediram contratações pontuais. Então a gente vê que, de acordo com as respostas que vocês deram, quem enfrenta a maior rejeição é o Mano Menezes. O que não é uma surpresa, né? Porque muitos se apegaram ainda às coisas boas que o Matos já fez. As contratações boas, as decisões certas que ele tomou. Então muitos de vocês aí disseram que dariam uma chance a mais para o Matos se redimir dos erros, mudar sua mentalidade ou trabalhar de forma mais monitorada, não sendo o único responsável pela contratação de jogadores, pela direção do futebol, que ele não seria exclusivamente a figura forte do futebol, então teria uma mudança aí nas funções dele. E o Mano Menezes foi um cara que já chegou com uma rejeição muito grande, né? Com a demissão do Felipão, muitos já associaram o Mano ao Corinthians e já não queriam a sua vinda, então não é de se espantar que ele enfrente maior rejeição do que o Alexandre Matos. E dentre esses comentários, eu separei 3 comentários de inscritos aqui que eu achei bem legais. E eles expõem justamente opiniões bem contrastantes. O primeiro foi o Danilo F.S., que foi um cara a favor da manutenção do Alexandre Matos e a favor também do Mano Menezes. Ele diz o seguinte, respondendo a pergunta 1 sobre o Matos: não demitiria Alexandre Matos, quer gostem ou não, ele sabe negociar e tirá-lo nesse momento faria apenas ele reforçar outro time. Creio que o Palmeiras subestimou o poder de fogo dos adversários, mas agora, sabendo da potência que o Flamengo se tornou, a diretoria terá que mudar radicalmente sua postura nas contratações. Ele já sinalizou que ouviu o recado quando trouxe o Luiz Adriano. Então, por isso ele manteria o Matos. A segunda pergunta sobre o Mano: não demitiria o Mano, não o teria contratado, mas tirá-lo agora seria uma falta de profissionalismo gigante. Além disso, ele já deixou bem claro que tem a proposta de fazer o time rodar a bola e jogar com ela no chão. Mas pela irritação dele nos últimos jogos, tenho a impressão de que os jogadores que não estão entregando o que ele treina. Não adianta só culpar o técnico, prefiro aguardar e ver um elenco com escolhas dele. Eu concordo bastante com essa opinião. E o ponto 3. O elenco precisa ser parcialmente reformulado. Não deve haver uma manutenção total como a de 2018 para 2019, mas também não deve ser inteiramente modificado. Deve-se contratar nomes certos para integrar uma escalação titular nível seleção e manter outros na reserva para compor o elenco junto com apostas que sejam somente da categoria de base. Não dá mais para gastar milhões em apostas furadas. Cara, eu achei o comentário do Danilo bem coerente. Você vê que, de acordo com as respostas dele, ele tem uma linha de raciocínio que o trabalho não deveria ser, não foi de todo ruim ao longo dos anos, que não deveria simplesmente rasgar tudo que foi feito e apostar numa coisa nova. Como o Thiago Souen respondeu aqui, ele tem uma opinião completamente contrária à do Danilo. E é o que eu quero trazer, esses 2 pontos para depois dar a minha opinião. O Thiago Souen disse o seguinte: 1. Demitiria Alexandre Matos. É inadmissível que o Palmeiras não tenha conseguido uma mínima regularidade nos últimos anos. Ganhou 3 nacionais, excelente, mas vale lembrar que mesmo no ano desses títulos passamos por diversas crises, com diversas mudanças de treinadores. Os times que ganharam campeonatos eram bons, mas nem chegavam perto do Flamengo desse ano, por exemplo. Com todo o dinheiro investido desde 2015, era para termos no mínimo um time mais regular. E aí ele fala sobre algumas contratações algumas contratações ruins que foram feitas e termina criticando a participação do Palmeiras na Florida Cup no ano que vem. O ponto 2 sobre o Mano:
Demitiria o Mano. Acredito que precisamos de alguém mais ousado. Apesar do Mano ser um treinador de nome, demonstrou assim que assumiu seu estilo. Substituições previsíveis, mesmo estilo de jogo todos os jogos, jogadores poupados sem explicação, etc. Acho que temos que ir atrás de alguém ousado o suficiente para explorar as qualidades desse elenco ao máximo. Depois ele deixa um texto do Antério Greco, que tem uma opinião parecida com a dele. A 3. Faria sim uma grande reformulação no elenco. Para mim, de titulares temos o Everton, Gustavo Gomes, Vitor Hugo, Felipe Melo, Dudu e Luiz Adriano. Ele até faz uma ressalva aqui, se ficar se machucando toda hora vai ser complicado. Tirando esses, dispensaria grande parte do elenco, incluindo o Sr. Lucas Lima, que só aparece para jogar bem em momentos não decisivos. E aí ele cita a contratação de jogadores consagrados para o ano que vem. E aí, por fim, eu peguei a opinião de um flamenguista que é inscrito aqui no canal, que é o Paulo Ávila, e ele comentou aqui, ele falou aqui, sou flamenguista, mas acompanho seus comentários. Talvez seja interessante a visão de um rival para contribuir ao debate. Eu acho perfeitamente interessante também. A pergunta sobre o Mano. A pergunta sobre o Matos. Não demitiria o Matos. Querendo ou não, um projeto com 2 brasileiros e 2 vices em 4 anos não pode ser adjetivado de fracasso. O cara repetiu o sucesso que teve no Cruzeiro. Agora, claro, não exime dos últimos erros em algumas contratações. Seria interessante formar um conselho de futebol para brecar eventual contratações e não conferir plenos poderes ao Matos. É parecido com algumas das opiniões que vocês que querem a permanência do Matos deram, né? 2. Continuar com o Mano é suicídio. O futebol é fraco igual na época do Felipão, mas sem título. Tentaria um estrangeiro para fazer frente com o Flamengo. 3. Faria contratações pontuais. 2 bons laterais, um atacante goleador, com a utilização de alguns jogadores da base que já se mostraram de qualidade. Abraço e parabéns pelo conteúdo. Bom, rapaziada, vocês viram aí 3 opiniões diferentes. Um cara que é a favor da manutenção desses profissionais que estão hoje, um cara que é completamente contrário a tudo que está sendo feito e um flamenguista que vê de fora a situação. Vocês estão mais inclinados a qual lado? Qual lado para vocês é o melhor caminho para seguir para 2020? Eu vou dar as minhas opiniões aqui. Eu queria começar falando primeiro sobre o elenco do Palmeiras. Que apesar de não ser o melhor das Américas, como se pintou, eu acho que o time titular não é de todo ruim, mas ele é pouco decisivo. E não deu liga nos momentos que precisou, né? Sempre que o torcedor esperava alguma coisa, sempre que o elenco precisava dar uma resposta, a resposta era uma pipocada cada vez pior dentro de campo. Então esse elenco não deu liga. O Palmeiras tem apostado ao longo aí dos anos nas revelações do campeonato, né? Jogadores promissores aí que vêm de outros times e tal. Mas eu acho que o jogador se forma em casa, cara. Hoje a gente tem um trabalho de base que é muito bom e que não é aproveitado. Então o Palmeiras gasta milhões aí com jogadores jovens, né? Que tem potencial de mercado, como o Carlos Eduardo, como Zé Rafael. E não olha para sua base, que tem jogadores mais qualificados, que podem ser muito melhores, entregando um nível técnico maior e melhor para o Palmeiras, e além disso um poder de venda ainda maior, porque é um jogador que você formou. Então o Palmeiras gasta dinheiro pra caralho em jogadores que outros clubes formam, não aproveita a sua base e forma um time que na hora do vamos ver pipoca. O maior planejamento aí, o maior investimento das Américas pra gente não ter um jogador capaz de mudar um jogo. O Dudu carrega esse time nas costas. Fora o Dudu, não tem nenhum cara que faz alguma coisa diferente. O Luiz Adriano pode ser esse cara, mas chegou no segundo semestre. Desde o ano passado a gente sabia que Borja e Daverson não eram atacantes para o Palmeiras. Quem foi contratado para a posição dos caras? O Goulart, que foi uma negociação estranha, que foi embora deixando a gente a ver navios aí. A gente não entendeu até agora se o problema dele é porque ele estava bichado do joelho. Então por que foi contratado? Ou se a China fez uma proposta excelente pro cara e o Palmeiras não quis cobrir, sabe? Foi uma coisa completamente estranha e a gente fica aí imaginando coisas. Então, tá aí mais um erro de planejamento na construção desse elenco, né? A gente sai de um 2018 com título brasileiro e quando você tinha tudo pra manter a base e deixar ainda mais forte, você enfraqueceu o elenco, cara. Olha as nossas opções esse ano, Carlos Eduardo, Felipe Pires, Johan, Zé Rafael, que tudo bem, não é um jogador ruim, mas não vai mudar jogo. Então, o elenco do Palmeiras o time titular não é de todo ruim, mas também não deu liga. Jogadores pipocaram em momentos decisivos, foram apáticos dentro de campo, e o Palmeiras esse ano não fez um jogo bom.
com exceção ao Santos e o São Paulo, não fez nenhum jogo bom. Isso é muito pouco. E esses jogadores têm responsabilidade sim. Porque o Lucas Lima é um cara que já foi para a seleção brasileira. Era um cara de projeção nacional que foi cotado para ir para o Barcelona. Gustavo Scarpa também foi um dos principais meias do Brasil há vários anos aí. O William, bem, passou grande parte do ano machucado, mas era um jogador vencedor. Dudu é um jogador vencedor. Quem mais? Marcos Rocha é um jogador vencedor. Gustavo Gomes é um cara com bagagem internacional. Então, assim, não é um elenco também só de garotinhos. Então esses caras têm responsabilidade sim pela merda que o ano foi. E eu faria uma reformulação legal nesse elenco sim. Acho que tem muito jogador que precisa sair, tem muito cara que a torcida não aguenta mais ver em campo, tipo o Diogo Pereba Barbosa. E rapaziada, eu e o Fernando do Insta Verde vamos fazer um vídeo falando sobre reformulação, citando até os principais jogadores do elenco, os principais nomes aí, Felipe Melo, Dudu. A gente vai fazer uma projeção de qual é a nossa opinião sobre esses caras, então a gente vai mexer num vespeiro aí, vai ser uma coisa meio polêmica. Esse vídeo deve sair na semana que vem, e aí eu vou me aprofundar mais nesse assunto, então fiquem ligados aí quando o vídeo sair, eu aviso vocês. O ponto 2, o Mano Menezes. Eu não acho que o Mano seja o principal culpado. A gente não tá nessa merda, o ano não foi essa porcaria por conta da chegada do Mano. Mas também não estamos melhores com ele. O Mano chega quando o Palmeiras tá a 3 pontos aí do Flamengo e hoje a gente tá a 13. Tudo bem que esse elenco tá cozido, a gente precisa se livrar de muito pereba que tá por aí. Mas de qualquer forma ele não apresenta nada de novo, é mais do mesmo, é um esquema covarde, é um jeito estranho de jogar, ele não abre mão dos volantes, ele não abre mão das suas convicções, é sempre as mesmas substituições, é sempre a mesma coisa, é sempre igual. Então eu acho que assim, o nosso problema não foi técnico, mas o Mano não é a solução pro ano que vem. Eu peguei respeito ao trabalho dele, eu peguei paciência ao trabalho dele e eu até veria com bons olhos a permanência dele para 2020, para reformular esse elenco, para trabalhar competições de mata-mata que parecem ser a especialidade dele. Porém, a oportunidade é um cavalo selado que não passa 2 vezes por nós. Você tem um Sampaoli que praticamente está fora do Santos e eu acho que você não pode perder uma chance de contar com um treinador desses pro ano que vem. Se não tivesse a hipótese do Sampaoli, ou quem sabe até de um Renato Gaúcho, que já se mostrou um pouco insatisfeito no Grêmio, eu acho que valeria até manter o Mano Menezes. Mas diante desse cenário, eu acho que a gente não pode se dar o luxo de perder um profissional como o Sampaoli ou como o Renato Gaúcho, para depois chegar no meio de 2020 e falar, realmente o Mano não era esse cara, né? Vamos trocar de treinador. E aí se é a mesma merda que vem acontecendo praticamente todo ano. Chega no meio do ano, o Palmeiras demite seu treinador e contrata outro. É um rolo compressor de técnicos. Então, até para se precaver disso e não correr o risco de perder mais tempo, eu já mandaria o Mano Menezes embora agora. Não acho, de novo, não acho que ele seja o principal culpado. Acho até que ele é um treinador competente pelos títulos que ganhou, pelo currículo que ele tem, né? Passou por Corinthians, passou por Grêmio, passou por Cruzeiro, por Seleção Brasileira, mas ele enfrenta uma rejeição muito grande da torcida. Até agora ele não parece entregar o que o torcedor espera, e eu acho que as chances da gente chegar no meio do ano que vem e descobrir que ele não é esse cara é muito grande. Então eu não correria esse risco. Eu mandaria o Mano embora e eu faria de tudo para pegar o Sampaoli. O Sampaoli tem sondagens aí de outros times, chegou até a falar publicamente do Racing, mas eu tentaria fazer de tudo para trazer esse cara. Se não, eu acho que um Renato Gaúcho também viria a calhar, porque, cara, a torcida do Palmeiras não aguenta mais ver essa bunda molice no comando técnico do Palmeiras, né? Essa coisa de pensar em não perder para depois pensar em ganhar, essas substituições 6 por meia dúzia, essa coisa covarde, esse jeito covarde de ver o futebol que se espalhou pelo Brasil nos últimos anos, né? Você vê ontem o Jorge Jesus aí, cara. O Flamengo não fez um grande jogo contra o River, mas foi campeão porque ele foi ousado pra cacete, machucou o Gerson, o Arão tava sentindo, o cara botou 3 meias, foi pra cima e que se dane. E o Mano não fez isso sequer em um jogo do Palmeiras. A gente já é franco atirador desse campeonato há muito tempo. Contra o Atlético Paranaense, para pegar como exemplo aí, tava 1-1 o jogo e ele terminou com Bruno Henrique e Felipe Melo. Contra o Corinthians também. Então assim, ele não ousa, ele não
Sabe, eu mandaria embora e tentaria trazer principalmente o São Paulo, se não um Renato Gaúcho. E aí a gente entra sobre o Matos, né? No assunto Matos. O Matos, ele chega numa fase catastrófica do Palmeiras, né? Mas apesar de tudo, o Palmeiras nunca deixou de ser grande. E a partir do momento que entrou o investimento da Crefisa e um projeto ambicioso, ficou mais fácil contratar jogadores. Vocês concordam comigo? Vocês concordam comigo que o trabalho do Alexandre Matos foi mais fácil do que o trabalho do Brunoro? Bem que o trabalho do Brunoro não deixa saudade em ninguém nessa segunda passagem que ele teve aí. Mas vocês concordam que o Matos teve uma vida muito mais fácil, com mais dinheiro, com um projeto legal na mão que você pode apresentar para o jogador? Não estou dizendo que o Matos também não teve méritos, ele fez ótimas contratações, como o Dudu, por exemplo, que ele tira de dois rivais que estavam muito à nossa frente. Ele traz um Mina aqui para o Barcelona e ele faz uma engenharia muito legal para trazer o Mina no Palmeiras, depois para manter ele por mais tempo. Então, assim, o Matos teve sim a sua parcela de contribuição na reestruturação do Palmeiras. 2015 a gente volta a ser protagonista, ganha uma Copa do Brasil eliminando Fluminense, Internacional, Santos. O Palmeiras volta a dar orgulho para sua torcida e em 2016 a gente ganha um título brasileiro que a gente não ganhava há muito tempo, com um time redondo, jogando muita bola. E aí depois a gente vê, coincidentemente ou não, quando assume o senhor Gagliotti em 2017, o time começa a ser reflexo da sua administração. É um time omisso, é um time pipoqueiro, é um time sem alma. E aí a coisa começa a degringolar com decisões estranhas, coisas obscuras, polêmicas, armações, fofoquinha aqui, fofoquinha ali, e a coisa começa a desandar, são contratações estranhas, ligações estranhas com empresários, falta de transparência, falta de planejamento, enfim. Com toda a grana que foi usada em 5 anos, aonde a gente chegou? Beleza, foram 2 títulos nacionais, foi uma Copa do Brasil, praticamente aí 2 vices, mas cara, a gente tem aí o que foi comemorado como o maior investimento da América Latina e um dos maiores do mundo, a nível europeu, quase o mesmo investimento do Bayern. E aonde o Palmeiras está hoje, cara, a gente está perdido, a gente está patinando no mesmo lugar. Qual vai ser o 2020 do Palmeiras? Para onde a gente vai? Quem vai estar em 2020 do Palmeiras? O Matos vai estar, o Mano vai estar, quem desse elenco vai estar, a gente não sabe nada. O Palmeiras está perdido. Então assim, a gente começou numa guinada boa e caiu, cara. Tipo, então assim, o Palmeiras teve toda essa grana na mão, teve todo esse tempo na mão e não chegou a lugar nenhum. Beleza, ganhamos títulos, somos protagonistas, mas você vê dentro de campo qual é a diferença do Palmeiras para um Grêmio, para um Internacional, para um Atlético Paranaense, times com investimento bem menor. Quer dizer, em 6 meses o Flamengo pegou uma grana e soube aproveitar muito melhor do que a gente em 5 anos. E hoje o Flamengo tá, quilômetros à frente. Foram campeões da Libertadores aí, provavelmente vão ser campeões brasileiro. Quer dizer, provavelmente não. Provavelmente sejam campeões brasileiro hoje, inclusive. Ontem ganharam a Libertadores, hoje é capaz de ganhar um brasileiro. Então, e aí pro ano que vem, largam milhares de... Tem o Mundial ainda também, esqueci do Mundial. Mas largam quilômetros à nossa frente. E se perder os principais jogadores aí do elenco, se perder um Gabigol, por exemplo, quem você acha que o Flamengo vai trazer? O Daverson? O Henrique Dourado? Os caras vão atrás de um Diego Costa, vão atrás de um cara... Porque é um time ambicioso. É um time que tá sabendo aproveitar o embalo da grana, dos títulos e tudo mais. O Palmeiras não soube. Então, assim, a gente teve aí 4, 5 anos de investimento total, de projeção nacional, e a gente não conseguiu desgarrar. Hoje o Palmeiras não tem, desculpa, não tem diferença nenhuma para um Corinthians dentro de campo. A gente fala, o Corinthians deve marmito, o Corinthians isso, o Corinthians aquilo. Quando bota os dois times para jogar, quem tem vencido mais ultimamente? O Corinthians. Então, assim, se a gente reclama desse elenco, se a gente acha que é um elenco sem alma, que é um elenco muito abaixo do que pintam, de quem é a culpa? De quem planeja, cara. Então, assim, sinceramente, eu acho que... Eu pensava igual a vocês, me apegando a coisas boas que o Matos tinha feito, mas pra mim a coisa ficou insustentável quando ele vem a público dizer que ele achava que a Libertadores estava na mão. Não, eu achava que dessa vez o Palmeiras ganharia a Libertadores. Porra, a Libertadores nunca esteve na nossa mão. Se não perdesse pro Grêmio, perderia pro Flamengo, com um vexame ainda maior. E se por um milagre passasse do Flamengo, não passaria desse River.
Na boa. A Libertadores nunca esteve nas nossas mãos. E aí ele vem com dá uma opinião imbecil dessas. Nossa, eu achava que estava nas nossas mãos. Não tem que achar nada, cara. Não se faz planejamento contando com o ovo no cu da galinha. Da mesma forma que não se faz time do futuro se não houver time do presente. Então assim, eu acho que ninguém é maior que o Palmeiras. Nenhum jogador, nenhum técnico. Vídeo Felipão, que saiu da forma que saiu. E muito menos um dirigente. Então eu acho que o Palmeiras se tornou gigante sem um Alexandre Matos e vai continuar sua vida da melhor forma sem um Alexandre Matos também. Eu acho que, sinceramente, chegou o momento dele pegar o bonezinho dele, ele tá cotado aí pra seleção, então existe até esse rumor aí, então que vá pra seleção. Combina demais com o trabalho que está sendo feito na CBF. Na seleção, o cara parece que quanto menos mérito ele tem, mais cotado ele tá pra estar lá, né? Então, eu acho que o Matos combina bastante com a seleção. Bom, rapaziada, chegou o momento em que eu, que fui um dos últimos a tocar nesse assunto, pedi a cabeça do Matos também. Eu acho que já foi. Você vê o Flamengo, o ano que o Flamengo tá fazendo é um tapa na nossa cara. Eu fiquei com muita inveja, juro pra vocês, fiquei com muita inveja de ver os caras sendo campeão, porque eu sinto que o Palmeiras teve tudo pra chegar lá e não chegou por incompetência nossa, por incompetência de planejamento, por incompetência de jogadores e tudo mais. Então, desculpa, não é um trabalho tão bem feito assim. Teve os seus louros, mas eu acho que foram muito abaixo do que a gente poderia alcançar. Então eu acho que... Obrigado, Alexandre Matos. Tchau. Obrigado, Mano Menezes. Tchau. E tchau a muitos jogadores do elenco também. Só para frisar mais uma vez, sobre o elenco a gente vai se aprofundar. Eu e o Fernando do Instaverde, a gente deve gravar esse vídeo hoje, amanhã, sei lá, e na semana que vem esse vídeo tá no ar. Eu aviso vocês aqui na TV Alviverde. É isso, rapaziada. O vídeo hoje ficou longo, mas eu queria comentar sobre esses 3 assuntos. Eu esperei até o final, eu segurei, eu olhei os 2 lados da moeda e hoje eu tô convicto de tudo que eu tô falando. E é isso, hoje tem o jogo, né? Palmeiras e Grêmio. Vou falar a verdade pra vocês. Eu queria que o campeonato acabasse hoje, do fundo do meu coração, porque a gente ainda corre o risco de tomar o pior tapa na cara, que é o Flamengo confirmar o título no Allianz Parque. No Allianz Parque que o Corinthians ano passado ganhou um campeonato paulista. O Grêmio, bem, não foi no Allianz Parque, mas foi dentro da nossa casa que passou para as quartas de final, para a semifinal da Libertadores, com uma virada com requintes de crueldade, né? Mostrando toda a incompetência do nosso elenco. Então esses caras já deram bastante desgosto para a torcida esse ano. Eu espero que esse desgosto eles não deem. Então eu gostaria muito que o campeonato acabasse hoje, para ser bem sincero com vocês. E vou assistir esse jogo sem a menor vontade também. Para ser bem sincero, não vejo a hora do ano acabar. Bom, rapaziada, um abraço para todo mundo. Provavelmente eu tô de volta aqui depois do jogo contra o Grêmio para fazer alguma análise aí do que acontecer. E é isso, um abraço para todo mundo e é nóis. Valeu!